Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, já segue a gente aí nas redes sociais, já dá o seu like, já envia para aquele amigo que você sabe que é empresário, que é empreendedor, para se inspirar com histórias de empresários reais, para a gente entender aí dores e desejos dessa galera e saber como a gente pode ainda trazer mais e mais conteúdos de valor para te inspirar na sua história. Eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Tô até aqui, ó, tô até meio... Ai, meu Deus do céu, emocionada aqui, gente. Calma lá, olha só. Hoje nós temos ela, mentora de mentores, estrategista de negócios digitais. Mas ela não é só mentora de mentores, ela é minha mentora. Vamos deixar bem claro isso, entendeu? Com mais de 15 anos de experiência, mudando a vida e os negócios de mais de 3.000 alunos, ensinando a arte do posicionamento e a arte das vendas. Hoje nós temos aqui no Pode Voar nada mais nada menos do que Carla Gama! Salva de palmas! Maravilhosa! Obrigada, Thaís, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, Nossa. Muito honrada de estar aqui e de ver também tudo isso que você tá criando e, nossa, é sensacional. Obrigada pelo convite. Ai, cara, eu tô super emocionada, né? Eu não posso chorar. A gente tem que fazer um combinado Vamos ter aqui. que fazer um combinado, sério. Vamos fazer um combinado aqui que ninguém chora, entendeu? Mas se chorar, chorou, tá tudo entendeu? certo. Tá tudo certo, É verdade. faz parte. Carlinha, cara, eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto é incrível ter você aqui, de verdade. A nossa história começou em 2020 ali, e eu jamais imaginei que 3 anos depois a gente ia estar sentada nessa mesa. É mesmo. E é muito legal pra gente mostrar pra galera, assim, o quanto que é importante a gente continuar plantando, e principalmente plantando perto de pessoas certas, na hora certa, na velocidade certa, e não desistir, né? Com certeza, com certeza. Porque é justamente o plantar que você vai, durante um tempo, né? Você vai ali colhendo esses frutos. Exato. E é um movimento o tempo todo, né? Desse Exato. plantar o tempo todo justamente para você conseguir ter os resultados que você espera, alcançar aquilo que você quer. É verdade. Conta pra gente como que você começou nessa jornada empreendedora. Nossa, eu acho que eu comecei quando criança, né? Eita! Criança. Porque empreender, na realidade, né? Quando a gente fala de empreender, a gente pensa logo em negócios. Mas empreender não é só você ser um empresário, você abrir um negócio. É você empreender na vida, né? Você enxergar oportunidades e você criar oportunidades também, né? Então, e fazer acontecer a tua ideia. E eu faço isso desde criança, né? Quando eu era criança, eu gostava de fazer adesivos. E aí eu vendia na escola. Que máximo. 7 anos de idade. Fazia adesivos, vendia na escola, voltava cheio de encomendas para fazer. Olha só. Então, assim, eu comecei muito novinha mesmo. E daí foi. Aí depois eu passei a fazer bijuteria, trabalhei numa loja, né, como vendedora. E ali dentro da loja, eu acredito que eu empreendi muito. Intraempreendeu. Intraempreendi, ali na loja eu dava algumas ideias de melhorias, tanto de atendimento ao cliente, quanto também de posicionamento ali das roupas dentro da loja. E sempre estava ali em top 1 ali das vendedoras. Depois disso, foi quando eu comecei a trabalhar realmente com posicionamento, né? Quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com posicionamento. Comecei dentro do mercado de luxo, a estagiar como designer de joias. E aí, logo depois, eu vi que ser designer de joias não era aquilo que eu queria para minha vida, mas vi dentro desse mercado uma baita oportunidade de empreender dentro desse mercado, dentro da própria empresa que eu trabalhava. E então ali, dentro da própria empresa, eu, comecei a me enfiar em N aspectos ali da empresa, até o momento que eu me vi, eu já estava na parte estratégica. Caramba. Então, eu acredito que eu comecei a empreender, assim, muito novinha. Instintivamente, por gostar de criar e de resolver problemas, era algo que eu sempre gostei, né? Identificar ali problemas que, na realidade, poderiam ser oportunidades de melhoria, e dessas oportunidades, né, surgiam aí até projetos muito bons.
Muito legal. Você falou algumas coisas que me traz muito à memória, assim, algumas habilidades de um empreendedor. Então, cara, eu gostava muito de solucionar problemas, eu via crises como oportunidades, eu tive ali, eu intraempreendi. Então, são várias coisas assim. O que você pode pontuar da tua história que você entende que são habilidades, que são competências de alguém que tem sucesso ao empreender, como empresário, ou que quer crescer ali nesse mundo, começou a empreender agora? Porque muita gente, às vezes, acaba rompendo com a história do passado para a história do futuro. Verdade. E você, cara, é uma pessoa que puxou toda a tua trajetória e usa isso até hoje a seu favor, né? Então, assim, é muito legal. Porque isso foi uma coisa que você me ensinou. Tipo, a tua história importa. Exato. E às vezes a gente desenvolve habilidades ao longo da nossa história que a gente pode usar no empreendedorismo, mas muitas das vezes a gente guarda numa caixinha e esquece de utilizar aquilo que a gente já faz tão bem, né? Exato, Eu vi muito depois que eu migrei para o mercado de desenvolvimento humano e trabalhando, desenvolvendo pessoas que queriam empreender. Eu vi muito isso que você acabou de falar. Pessoas que queriam... Cara, eu não aguento mais a minha profissão, eu não aguento mais aquilo que eu trabalho, eu quero mudar, começar do zero, dentro de uma nova profissão, empreendendo dentro de um outro lugar, né? Fazendo outras coisas. E aí, né, é aquilo, né, que você falou que eu trouxe muito para você e que eu trago sempre. Você tem uma bagagem gigantesca. E a gente já adulto, cara, a gente começar do zero é muito desafiador, porque você tem contas a pagar, né, você quer manter a qualidade de vida, né, que você tinha antes. Então, tudo isso faz com que a gente traga a nossa história, né, o nosso histórico todo profissional, para que você empreenda junto com isso. Então, faz todo sentido. É porque, às vezes, a gente não para olhar essa história, essa breve história que eu contei para você, que eu empreendo desde 7 anos de idade, é uma coisa que, aos poucos, a gente vai resgatando. É verdade. Quando a gente olha para nossa história, porque a gente nem lembra mais. Acho que até isso é saber se posicionar. É estratégia de posicionamento. É estratégia de posicionamento. É totalmente estratégia de posicionamento. Porque as pessoas, elas se conectam com a gente. Elas se conectam, o ser humano com o ser humano. Elas vão se conectar com a sua história, com a minha história. E aí o que acontece que quando a gente quer fazer esse rompimento, é que você está deixando para trás tudo que você tem de experiência, de conhecimento. Então, assim, é um desperdício, né? Eu vejo isso como um desperdício. Sim. Eu acho muito legal, assim, eu nunca esqueço aquela pergunta que você me fez lá atrás, né? Quando você perguntou pra mim assim, mas o que você me explica mais do teu trabalho? Na época eu ainda voava, e aí eu expliquei, falei tudo que eu fazia, é mais de 20 anos, faço isso, faço aquilo. E aí eu falei muito sobre a liderança, que eu era líder de equipes, e aí você falou assim, nossa, mas você já é líder de equipes, é chefe de cabine há tanto tempo, mais de 20 anos, e você acha que só tem gente pra você liderar dentro da aviação? Você acha que não tem ninguém fora? Cara, e aquela pergunta, pra mim, me virou uma chave. Porque é exatamente isso. Eu acho que eu não tinha estratégia. É um total desconhecimento da gente... Como que a gente faz pra usar aquilo que a gente aprendeu numa outra profissão e ainda trazer toda essa autoridade, essa bagagem junto pra poder embasar quem você é. Exato. Parece que realmente a gente precisa separar 2 vidas separadas. E, na verdade, tudo é uma única vida. Aquilo que você é o que você é hoje por conta daquilo que você fez no passado. Então, assim, às vezes a gente precisa de alguém pra fazer uma pergunta óbvia, pra gente responder pra gente mesmo e falar, cara, é isso. E hoje, assim, eu trabalho com liderança e tudo mais, que é algo que eu sempre fiz. E eu só reposicionei. Coloquei na velocidade certa, na hora certa, no foco certo, para as pessoas certas hoje. E assim, eu devo muito isso a você, porque foi... Cara, tem pessoas que começam e tá tudo bem, mudar de nicho, mudar de... né, ir aqui, testar. E eu não tive essa coisa. Para mim foi muito claro com quem que eu deveria falar, o que eu deveria fazer, por causa de uma única pergunta que você me fez. Então, assim, incrível, né? E acho que esse é o papel, que aí eu vou entrar nessa história... da importância da gente ter um mentor. Com certeza. Porque ele vai ver uma coisa que a gente não tá vendo. Sim, né? Exatamente. E aí, conta um pouquinho, assim, da Carla mentora. Conta um pouquinho dessa trajetória, como é que você chegou e tudo mais. Legal, Thaís. Então, quando eu tava trabalhando no mercado de luxo,
em joalheria, já estava na parte estratégica, trabalhando com posicionamento, com marketing, até entrando mesmo, fazendo treinamento com time de vendas. E aí eu vi que eu gostava não só da parte de posicionamento, de vendas, de empresarial em si, como se monta um negócio, como se cria, como se tem um negócio, como também da parte das pessoas. Eu entendi que as duas coisas tinham que andar juntas. E aí foi que eu comecei a buscar algumas formações. Busquei a formação de coaching, até mesmo de terapeuta, tenho uma formação de terapeuta holística. E aí juntei, né, tudo. Porque justamente isso que eu te perguntei não é uma coisa que o negócio vai dar, mas sim você entender o ser humano, né? Você entender o que ele tem ali de mais precioso, né, que ele pode trazer para enriquecer a sua vida em todos os sentidos, né? Não é só financeiramente, também financeiramente. E poder, então, transformar a vida de outras pessoas. E aí foi nessa trajetória. Então, eu comecei a atuar como coach naquele momento, mas até mesmo olhando para a parte de desenvolvimento humano, focado em pessoas que queriam empreender, que estavam nessa fase de transição de carreira. E eu fiz a minha transição de carreira também, né, nesse período, né? Fiz a minha transição de carreira. Coragem total. Sim. Conta pra galera, foi fácil ou foi difícil? Cara, é desafiador. Óbvio que é desafiador, sabe? Até porque, no meu caso, muita gente pergunta isso, e principalmente homens, tá, Thaís? Eu recebo muitas perguntas do tipo assim, se não fosse o teu marido, você teria o resultado que você tem hoje? Eu recebo muito essa pergunta, tá? Tanto quando eu faço pesquisas, quando eu coloco algo, né, que a gente trabalha junto. E naquele momento, o meu marido estava estudando para concurso público. A renda da família era minha, que vinha. Era uma decisão que a gente tinha tomado ali, né? Então, assim, chegou um momento que eu precisei tomar a decisão de, cara, e agora? Sabe? Eu já sei o que eu quero fazer, eu já estou fazendo em paralelo ao emprego que eu tenho. Como é que vai ser isso? Né? Mas, ao mesmo tempo, cara, ele está estudando, a renda é minha. Lógico que a gente tem, né, guardado dinheiro, né, para qualquer que der ruim, né? Assim, a gente consegue ali sobreviver bem alguns meses, mas, né, olha o medo que isso dá. E deu muito medo. Só que eu tinha muito claro para mim que eu encontrei o que eu queria fazer. Eu tinha muito claro para mim. Porque eu já tinha tentado fazer, eu já tinha criado uma empresa, na realidade, antes. Também, em paralelo ao emprego que eu tinha, tive uma empresa de papelaria de casamento, identidade visual, papelaria de casamento, que eu fiquei ali 3 anos. E numa feira de noivas, eu parei e pensei assim, cara, não é isso que eu quero fazer. Tira daqui. E eu já estava 3 anos trabalhando na empresa e com a papelaria de casamento. Né? Já estava em jornada dupla. E eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. E eu contratei uma coach na época para eu entender o que era. E foi justamente nesse processo que eu entendi exatamente o que eu queria e fui buscar todas essas formações. Então, eu já tinha muito claro. Quando eu comecei, que eu estava atendendo e tudo, em paralelo ao emprego, eu já tinha muito claro que era isso que eu queria, eu não tinha a menor dúvida. Isso é que me deu coragem, né, para tomar essa decisão. Carla, você já está aí experimentando, várias pessoas tinham me convidado para fazer outros negócios, montar outros negócios totalmente diferentes, negócio de nutrição. Tinha um amigo meu do MBA que eu fiz de gestão empresarial, que tinha me convidado para ter um negócio de saco plástico. Caramba! Eu falei, cara, amigo, não rola, porque, assim, para mim eu quero tirar o saco plástico do planeta, entendeu? Tipo assim, nada a ver comigo, tá? Então, eu tive algumas tentativas de sociedade, mas eu sabia que o negócio que eu fosse me tornar sócio, ou o negócio que eu fosse ter, teria que fazer muito sentido para mim, né? E aí foi quando eu descobri justamente o desenvolvimento humano. Cara, eu acho isso muito legal que você falou, a importância da clareza, né? Acho que... Muito. Nossa, te dá muito norte de onde você tem que ir. Eu falo que a clareza te diz aonde você quer chegar e o foco te diz o que você precisa eliminar para chegar até lá. Então, você eliminou o saco plástico, você eliminou... Eliminei.
Muitas coisas. Porque ao longo da vida a muito. gente vai receber mil e uma coisas da gente, escolhas. Aham. E o que vai fazer a gente dizer sim ou não é a clareza do que a gente quer, do nosso Exato. propósito e tudo mais. E aí, eu acho que entra muito o autodesenvolvimento. Você Aham. olhar pra dentro e saber ter essa segurança de, cara, é pra lá que eu quero chegar. Lá é o meu target. Exato. O que tá congruente com isso? Eu vou dizer sim. O que tá incongruente, eu vou dizer não. Porque senão a gente fica nessa neura a vida toda, né? Tenta um negócio, tenta outra coisa, tenta outra coisa. E aí, mais uma vez, eu acho que é legal. Eu não sei se nessa época, vocês tinham um mentor nessa época? Nessa época eu já tinha. Já. Eu tinha acabado de entrar na primeira mentoria. Olha só. É. Porque eu acho que do ruim no ruim, você tem uma pessoa mais experiente que você pra te dar essa clareza, pra te ajudar na clareza. Foi. E me deu, assim, eu lembro quando eu tava pensando em pedir demissão, eu já tava na transição, porque eu já tinha até pedido redução de carga horária na empresa que eu trabalhava. E aí, no momento que eu falei, cara, eu preciso romper, entendeu? E aí, eu já tinha conversado com o Gabriel, com meu marido, né? Já tinha conversado com ele fala, cara, eu acho que você já tá no caminho, você sabe que já você tem quer. a resposta. Você já tem a resposta, a gente vai dar um jeito, você vai conseguir, sabe? Tipo, ele me deu esse apoio, assim. E aí, o segundo apoio foi da minha mentora, na época, que foi a Dani Teixeira, que eu falei com ela, falei, Dani, se eu pedir demissão hoje, você acha que vai ser possível eu viver disso? Ela, Carla, vai ser possível. Acho que só o fato dela ter falado vai ser possível era o que precisava para eu fazer, na verdade, para eu concluir isso, né? E isso é tão interessante, Thaís, que você falou, né, dessa clareza. É muito importante, né? Você ter a certeza exatamente para onde você quer ir. Porque na época, eu estava no emprego, eu tinha que finalizar ali a minha empresa de papelaria de casamento, porque eu ainda estava cheia de encomenda para entregar. Caramba! Eu já tinha começado a trabalhar e atender os meus primeiros clientes. Então, jornada tripla, né? Jornada tripla. Naquele momento, a jornada tripla total. E aí, no iniciozinho da minha empresa de papelaria de casamento, eu queria ter feito uma sociedade com uma gráfica, que eu tinha muita entrada nessa gráfica. E eu conversei, né, com a dona da gráfica, e ela falou, cara, nesse momento não faz muito sentido pra gente e tal. Ela conversou com o sócio dela, que era o marido, não faz muito sentido pra gente e tudo mais. Thaís, 3 anos depois, quando eu tinha decidido fazer a minha migração para trabalhar com desenvolvimento de empreendedores, nesse momento, ela virou para mim e falou assim, Carla, aí ela me chamou. Falou, Carla, você quer fazer aquela sociedade que a gente tinha conversado e tudo mais? E eu falei, não. Aí, olha só, uma coisa que era importante no início, exatamente, mas que naquele momento já não fazia mais sentido. E tudo isso veio porque eu sabia exatamente o que eu queria, né? Qual era o meu propósito de estar ali fazendo aquilo que eu estava fazendo. E aí foi isso, né? Então, assim, foi toda a transição. E eu falei aqui sobre algumas pessoas perguntarem, né, sobre a influência do meu marido, e é muito interessante isso, porque às vezes a gente fica, mas será que ela não conseguiu por causa disso? Será que ela não conseguiu por causa daquilo? Porque tem um marido, porque tem, sei lá, família, porque tem... dinheiro guardado, né? Mas eu vejo que é muito mais a própria insegurança da pessoa em chegar e fazer. Exatamente. Né? É muito mais esse lugar. É as desculpinhas. São as desculpas que a gente se dá para não ir e fazer. Sim. Então, gente, assim, cara, eu não tive ajuda financeira, né? Eu tinha o que a gente tinha ali e tive que tocar primeiro sozinha, né? Eu tocava ali sozinha. Depois o Gabriel entrou, depois de, sei lá, 4 anos, mais de 4 anos, que eu já tinha começado, aí que ele entrou com dando um outro suporte que foi muito importante. Claro que foi muito importante para a gente crescer, muito importante. Né? Ele é muito importante, né? Tanto na minha vida quanto na empresa.
Mas eu acho que é bom colocar isso, porque às vezes a gente fica nesse lugar Sim. de, porque tem isso, porque, sei lá, tem um apartamento, porque não tem filho, porque... E depende muito de você. Exatamente. Sabe? Eu acho que as pessoas acabam querendo... A muleta é a comparação. Eu não vou fazer porque a Carla fez porque é aquilo, a Thaís fez por causa daquilo. E eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Começa a se comparar a sua vida com a vida do outro. Mas a sua jornada é única. Exato. Né? Talvez ela não tenha, sei lá, o marido, mas tenha uma outra coisa que você não tinha. Então, assim, acho que se a gente... Eu falo muito sobre o tempo, assim, no sentido de que o tempo, ele não volta atrás. E às vezes, passou 10 anos, e você olha pra trás e fala, cara, o que eu fiz? Exato. Quantos sonhos eu engavetei durante todo esse tempo por falta de coragem? E aquela coragem de ir com medo mesmo, né? Como a gente fala sempre, bota a fralda e vai. Dando honra a quem tem honra, gente. A fralda do bota... A frase do bota a fralda e vai é da Carla Grama, entendeu? Essa pessoa que você olha, acha delicada, né? Isso. Quando ela soltou o primeiro, coloca a fralda e vai, gente... Desacreditou, né? De o quê? Carla Gama falando isso. Virou o bordão. Mas não é, porque claro que vai dar medo. Sim. É isso que significa, né? Colocar a fralda e vai. Porque vai dar medo. Sim. E tem que ir com medo mesmo. Sim. E sempre que a gente vai fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado, vai dar medo. Só que é em direção a ele que a gente tem que ir para crescer. Exatamente. E eu falo assim, cara, o meu medo maior é ficar num lugar medíocre tanto tempo, onde, por exemplo, no meu caso, que eu já estava estagnada há 9 anos, eu já, cara, olhava pro meu uniforme, eu já começava a chorar. Eu já não queria ir trabalhar porque eu queria ficar com meu filho. Era assim, tinha bônus e ônus, mas naquele momento o ônus estava tão grande, tão pesado, que eu podia escolher estar lá até hoje, e como tá um monte de gente lá reclamando até hoje. Não que seja um mundo ruim, muito pelo contrário, eu amava o que eu fazia, mas a Thaís já não estava mais congruente, os meus valores, quem eu me tornei, já não estava mais congruente com aquele lugar, com os valores da empresa e tudo mais. Então, assim, ter você e o nosso grupo de apoio ali naquele momento foi tão importante, porque eu acredito que se eu não tivesse naquele lugar com aquelas pessoas, eu não estaria aqui hoje. Com certeza. Olha só que loucura. Mas sem dúvida. Você ter esse grupo de apoio, e eu estava conversando isso, almocei com 2 amigas de início de jornada. A Rê eu conheci na Dani Teixeira. Eu conheci a Rê na Dani Teixeira. Isso, 2017. E naquele momento, estar ali, nossa, foi importantíssimo, né? Tanto por esse vai em frente da Dani, quanto também no grupo. Exato. Que estava todo mundo na mesma energia, todo mundo no mesmo movimento, na mesma sintonia, apoiando um ao outro, dando orientação, ajudando. Então, tá num ambiente que vai te acolher e que vai te levantar, que vai te colocar para cima. Sim. Porque botar para baixo, né, cara, o mundo vai botar. A fila aqui, faz fila. O mundo vai botar. Exato. Né? Mas você tem que estar num lugar onde as pessoas estão vibrando junto com você ali. Exato. É isso que vai fazer toda a diferença. Exato. E a gente estava conversando isso, né, hoje. Nossa, como que era bom, né, estar naquele grupo. E como que é bom estar em grupos. A gente tem que estar o tempo todo em grupos, né? Sim. Tanto que a gente tem o nosso grupo muito fortalecido. Sim, né? Sim. Eu falo que, assim, uma vez que você conhece, né, você experiencia estar num grupo, numa mentoria, num grupo de apoio mesmo, onde todo mundo, igual você falou, quer ir pro mesmo lugar e uma ajuda a outra, é uma cachaça, né? Que você não consegue mais parar. Uma cachaça. Vou pra minha cachaça agora. Sim. Porque veja bem, é como se eu ficasse... Às vezes eu fico pensando assim, onde é que eu tava, gente? Tanto tempo que eu não conhecia esse negócio aqui, gente. Onde é que... Eu fico muito feliz de estar no lugar, sabe assim, de Deus ter me colocado naquele momento, na hora certa, no lugar certo, de ter tido você como minha coach, né, minha primeira coach, e
ter tido resultados a partir disso, de toda a tua orientação. E aí, cara, você me chamar pra gente fazer parte de um grupo, já tô até contando a nossa história. Meu pai. E aí, hoje o nosso grupo, cara, é super forte até hoje. E o quanto que a gente, cara... potencializa uma outra, um grupo que não tem comparação, que não tem inveja, que não tem... Isso é muito louco, porque é um monte de mulher, né? Né? E é isso que é interessante. Eu acho que eu acho que a gente está tendo mais essa consciência de que a gente tem mais que se apoiar. Sem dúvida. Até mesmo enquanto mulheres, né? Que a gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que acolher, a gente tem que levantar. Sim. Então, eu acho que é isso, né? Principalmente sendo mulher, mas homens também. A gente vê vários homens dentro da mentoria que estão ali, que estão também, né, buscando esse passo a passo, buscando o papel de mentor. Para mim é um papel de guia, é o que vai dar o passo a passo para você, vai te dar toda a orientação que é necessária para você chegar e alavancar seus resultados, alcançar os resultados de uma forma mais rápida, mais acelerada, porque ele está te dando o caminho que ele fez. Exatamente. Né? Então você não tem que ficar adivinhando, buscando, pesquisando, quebrando cabeça. Tá ali o caminho que ele fez. Se você seguir aquele caminho, né, você vai conseguir alcançar os resultados que você quer. Sim. E o grupo todo que tá ali junto no mesmo lugar, na mesma vibração. Sim. Mas eu não sei. Eu acho que aquele nosso grupo ali teve um dedinho especial. Teve. Teve o dedo de Deus. Nossa, um dedinho muito especial. Porque cada uma de um jeitinho completamente diferente. Cara, E todo mundo, cara, é uma engrenagem muito perfeita. E uma ajudando a outra até hoje. Eu acho isso fantástico. Mas, assim, eu gosto muito de falar que a gente é o que é porque a gente tinha a mentora certa, com os valores certos, porque você foi uma maestra ali. Quando a gente caía... Você levantava e falava, cara, tá tudo bem, acolhia, tá tudo bem, olha só, ela tá correndo, você tá andando, mas o importante é você não parar, né? Me lembro muito bem da Jan, quando a Jan tentou parar e a gente falou, opa, não vai, a gente segurou e levantou, e hoje a Jan tá crescendo pra caramba. Então, assim, pra mim, assim, ter tido você no início da minha jornada me levou até onde eu tô. Pra mim, é fantástico, porque eu acho que você visualizou algo em mim que eu não vi. Eu sempre falo, cara, você viu algo em mim que eu nunca vi. Então, assim... eu vejo. É muito maravilhoso. E hoje, ter a oportunidade de ter você palestrando num evento meu... Aí. Misericórdia! É muito poderoso, assim, sabe? Porque... É como se fosse um... Eu não sei nem explicar, assim. Ver você ali num... Cara, me faltam palavras para descrever esse momento. E aí você imagina eu vendo você. Cara, você imagina eu vendo você criar o seu evento. A gente sabe, quem já criou evento sabe o quanto que é desafiador, que não é uma coisa simples você criar um evento. Você criar um evento do zero, você colocar 100 pessoas ali dentro e tá entregando o que você vai entregar. Exato. Então você imagina uma mentora vendo isso. E o mais legal, assim, de entender que o evento, ele tem a minha identidade, ele tem a Thaís ali dentro, mas ele só tem a Thaís ali dentro porque você me ensinou o que é posicionamento. O que é vender o meu posicionamento? O que é trazer a minha essência para o meu negócio? Porque eu podia ser mais uma na multidão, assim, né? Muita gente faz o que a gente faz, né, Carla? Existem N mentores. Sim. E a probabilidade da gente copiar de outras pessoas é muito grande, porque, cara, nada nessa vida, a gente está em 2024. Nada nessa vida mais se cria do zero, algo assim. Acho que uma vez em 1 milhão vai acontecer. Então, assim, trazer a nossa identidade para dentro do nosso negócio e é muito inteligente, né? Só que eu jamais conseguiria trazer tudo isso se eu não tivesse a orientação de alguém, sabe? Então, acho que essa é a grande sacada, né? De ter um mentor, de entender o investimento, o ROI disso. Exato. De entender o ROI, de investir numa mentoria. Cara, então, assim, eu só tenho que agradecer, né?
Eu agradeço a Deus por ter botado você, por ter botado as meninas, né, nossa, na minha vida, assim, porque é aquilo que você falou, são pessoas diferentes, que têm perfis diferentes, que se complementam, e que se complementam, que se somam. E, assim, a Carla jamais poderia fazer isso sozinha. Exato. A não ser que fosse Deus ajudando. Também, né? Como mentor, o quanto a gente cresce com isso, né? Com as diferentes personalidades, histórias das pessoas. Exatamente. Cara, muito fantástico. Agora, conta pra mim, assim, nessa jornada aí de sendo mentora de mentores, né? O que você teve, assim, de mais desafiador, assim? Os desafios dessa jornada de mentora? São muitos desafios sempre, né? Porque assim, a gente conta que é bom, mas a gente também tem que falar que a gente não é, nem tudo são flores. Claro, nem tudo são. Claro. Quem empreende sabe que nem tudo são flores, né? Eu acho que, na verdade, nem só quem empreende, mas na vida, a gente não tem uma vida linear. Exato. Coisas acontecem na nossa vida, né? Então, assim é também empreender, assim é a vida de um mentor também. O mentor... a gente tem que não só atender, ali tá presente, mas como a gente também é gestor da nossa empresa. É verdade. Então, como gestor da nossa empresa, a gente também tem que fazer um negócio girar. E aí a gente cuida, principalmente no início, a gente cuida de tudo, né? A gente cuida das finanças, a gente faz os nossos próprios posts, a gente faz o nosso marketing, a gente faz a nossa venda. Então, é como se fossem todos os setores de uma empresa com uma pessoa só fazendo. Sim. Então, eu tive, assim como quem está no início dessa jornada como mentor tem esse desafio, eu também tive esse desafio, né? E aí, lógico, conforme você vai crescendo, os desafios só mudam de lugar. Né? Os desafios, eles só mudam de lugar. Então, às vezes, para você contratar uma pessoa, e aí a gente entra na parte tanto de liderança quanto de contratação também. Exato. Né, para contratar uma pessoa, sim, dolorido. É desafiador, sim. Então, a gente, né, já teve pessoas no nosso time que não estão mais, mas a gente tem pessoas maravilhosas no nosso time que vão continuar com a gente, acredito que um longo tempo, né? Então, esses são os desafios. E fazer o negócio girar. E fazer o negócio girar, eu acho que para a vida de um empreendedor é você estar em constante... aprendizado da sua audiência. Você está sempre olhando para a sua audiência, entendendo para onde que ela está indo. Porque o mundo, ele não fica também estático. Porque você decidiu tomar um posicionamento, você vai ficar ar de eterno naquele lugar. Tá? Não. Você tem que olhar a sua audiência para você entender para onde que tá indo e para onde que você vai também. Exato. Me lembro que você falava muito assim, você não precisa casar com nicho. Você não precisa casar com nicho, exatamente. Né? Mas, às vezes, beleza, se você casou com nicho, se você tem aquele nicho ali que você, né, vai ficar anos e anos e anos nele, mas a tua persona daquele nicho vai mudar. Exato. Isso não tem como. Porque a gente muda. O mundo muda. Como que a gente não vai mudar junto? Perfeito. Quem não muda paralisa e, na realidade, vai ficando para trás. Né? Porque o mundo vai girando e você vai ficando. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Você saber olhar para o mercado e mudar o que for preciso dentro da sua empresa. E entender o que é preciso mudar dentro da sua empresa. É verdade. Sabe? E acho que aí vem a tal da estratégia, né? Que você fala muito da estratégia do digital mesmo, assim. Tipo, quais as estratégias você vai utilizar nesse momento para continuar na rota para onde você quer chegar. E aí entra, Thaís, o meu posicionamento enquanto mentora de mentores. Porque, principalmente quando a gente fala de um percurso no digital, que muita gente quer ter esse percurso no digital, mas quando você começa ali, você não, a gente só tem uma visão de fora, né? De quem está vendo, sei lá, grandes players vendendo ali um curso mais barato, de até R$200, um e-book, algo nesse sentido. Só que você não está vendo a construção do que ele fez para estar fazendo isso. Exato. Para você vender um curso baratinho, né, de 97, de até R$200,
existe ali um gestor de tráfego por trás daquilo, existe um investimento de anúncio por trás daquilo. Não é só você colocar que vai vender. Vai chover gente. Então, eu vejo muita gente que traz isso. Ai, nossa, eu fiz um curso, mas não estou conseguindo vender. E não faz a conta também. Quantos você precisa vender para você chegar na sua meta financeira? Sim. Então, se você tem uma meta financeira, vamos colocar aqui, sei lá, de 10 mil reais, quantos cursos de 100 reais você tem que vender para chegar nesses 100 reais? Nesses 10 mil. Reais. São 100 cursos, não é isso? São 100. E aí, quanto que você venderia uma mentoria? Exato. Para chegar nesses 10 mil. Se você tiver uma mentoria de 2 mil reais, você precisa vender apenas 5 e não 100. Exato. E aí, esse é o ponto, né? De começar com mentorias. Porque, na realidade, a gente acha, não, vai ser mais fácil vender um produto barato. Essa é a nossa crença. Exato. Mas é muito mais fácil vender um produto barato. Só que, na realidade, quando você coloca esse produto à tona, você vê que não é bem assim. Não é bem assim. Porque você vai precisar, para que esse produto chegue em outras pessoas, você vai precisar investir em anúncio. Você vai ter que ter criativos bons, que talvez você nem saiba exatamente como ter esses criativos bons para atrair essa audiência. E você vai precisar investir num gestor de tráfego bom para fazer isso. Sim. Então, qual é o investimento que você vai ter nesse início para tudo isso? E fora a tua energia, tempo para elaborar um curso. E né? dá um trabalho danado. E às vezes você entrega num curso baratinho, sei lá, um e-book, alguma coisa assim. Você entrega superficial, uma coisa que você sabe pra caramba. E aí você acaba não atingindo o resultado que você quer. E você gastou tempo, energia e se frustra. Ao passo que, de repente, você podia gastar metade desse tempo, a metade dessa energia, ter metade dessa frustração se você fosse para uma coisa onde você tem profundidade para entregar. E às vezes você não sabe empacotar isso para entregar da melhor forma possível com muito menos esforço. Exato. E aí que eu acho que porque a pessoa fica pensando, mas eu vou investir numa mentoria e tal, vou fazer um e-book aqui e vai dar tudo certo. Porque se compara com esses grandes players, é o que você falou. Acaba se comparando e esquece da estratégia. Então, no meu mundo, isso é muito... Cara, essa é uma estratégia muito burra, na verdade. Porque, pra mim, time is money, total. Tipo, tempo é dinheiro. E, então... é pra iniciar, sabe? Isso que eu acho que é importante ser dito aqui também. Pra você começar, pra você fazer caixa pra sua empresa. Perfeito. Porque aí sim vai fazer sentido. Quando você faz caixa pra sua empresa... Quando você começa ali como mentor, que você tem que vender 5 para fazer 10 mil reais, né? Que 2 mil tá um preço bem bom para mentoria, bem barato. Daí, né? Para começar. Você começa a fazer caixa. Aí sim, você pode pensar, colocar na sua esteira de produtos um produto mais barato. Aí vai fazer sentido. Porque aí você vai conseguir investir ali num produto mais barato para ter volume. Aí vai fazer sentido. E você vai ficar feliz, porque você vai ver volume entrando de pessoas que vai para sua mentoria. Porque na realidade... Quando a gente começa a investir ali, ou você tem num produto mais barato, ou você fica elas por elas, dependendo do valor do produto, ou você tem prejuízo. Então, a estratégia ela é para ganhar volume. Entendi. Para aí depois, sim, você vender um produto que vai te dar lucro. Que aí é um produto mais high ticket. Perfeito. Né? Vai te dar lucro. Você tem, assim, se você for olhar para trás aí para os seus mais de 3 mil alunos, o tempo, por exemplo, nossa, o cara... entrou hoje para minha mentoria. Qual o tempo mais ou menos médio da pessoa? Cara, eu vou ter resultado X. Tem mais ou menos isso? Tá. Isso varia bastante. Mas o que varia mais? A pessoa fazer. Entrar em ação. Fazer o que está sendo dito exatamente como porque está às vezes sendo isso dito. é uma coisa que passa na cabeça da pessoa, né? Tá, eu vou investir, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais nessa mentoria. Em quanto tempo isso vai me retornar? Isso passa na cabeça da pessoa, pelo menos pra investir uma grana dessa. Então, assim, é legal a gente já que, né, que a gente já teve tantos alunos e já passaram tantas pessoas pela nossa jornada... Tem as histórias daqueles que, cara, conseguiram muito. Sim. E vai ter as histórias daqueles que não conseguiram nada. Mas vai depender única e exclusivamente da pessoa. Sim. O principal é que dentro desses 3 mil alunos que eu já tive até hoje, Tem muitas pessoas entram e não fazem. Sim.
tá? E isso é muito louco, né? Porque... E é doído para mentor. Nossa! Muito doído para mentor. E tem aqueles que entram e vão fazer de cabo a rabo. Sim. Temos alguns exemplos aqui. Hoje a gente tem plateia, não vou falar nada. A gente tem plateia, entendeu? Então, tem aqueles que vão pegar no mesmo momento, vão fazer e exatamente como você está passando. Exato. Aí, o resultado vem muito rápido. Sim. Né? Porque aí a pessoa paga um mentor, aí não faz, ou então faz e quer inventar, né? E tem os que inventam. Tem. Manda fazer aqui, ó, A, B, C. A pessoa faz C, B, A. Entendeu? Exato. E o mais legal é que a Carla fala assim, conta pra mim o que você fez. Assim, exatamente o que você fez. Quando Sim. vai falar, a gente já Porque pega. né, já é muita experiência. Uhum. Então, eu já sei onde está o ponto. Exatamente. Mas eu quero que a pessoa perceba, né? Uhum. Então, eu faço a pergunta para ela identificar ali o que está faltando, Sim. né? E aí, depois eu dou as orientações necessárias. Uhum. Mas é justamente isso. E aí, quando a pessoa faz, cara, no primeiro mês ela já tem resultado. Sim, é No verdade. primeiro mês. É verdade esse bilhete. E não só no primeiro mês, como nas imersões que eu faço, eu já dou uma estratégia de vendas. Uhum. E várias pessoas na estratégia de vendas, eu tenho vários relatos que colocaram em ação no mesmo dia Uhum. aquela estratégia. E ela já Tiveram teve resultado. Muito bom. Agora vem cá. Você é conhecida no mundo da mentoria como a mentora dos scripts. Conta pra gente como surgiu isso, Carla Gama. Entendeu? De ter essa grande sacada de dar o script, olha, você vai falar, vou te dar aqui a copy. Antigamente nem fala. Hoje todo mundo sabe o que é um copywriter e tudo mais. Mas você começou lá atrás com esse negócio de copy. Sim. Como é que isso surgiu na tua mente, assim? Cara, surgiu porque eu não tive. Olha, de uma necessidade. De uma necessidade, exatamente. Surgiu porque eu não tive. Então, pra mim, eu precisava ter desde o início esse script, esse passo a passo, exatamente como entrego. Uhum. Só que as mentorias, quando eu comecei, não existia muita mentoria. Sim. Era uma ou outra mentoria. E não tinha esses scripts, né, dessa forma. Tinha um passo a passo, assim, mas não tinha esses scripts dessa forma. Então, eu acabava fazendo. Porque, né, como é que eu ia abordar uma pessoa se eu não sabia abordar? Eu precisava escrever tudo. E eu, literalmente, eu escrevia tudo, aí eu treinava no meu áudio. Pegava, ficava treinando. Dica de ouro, hein, Brasil? Treinava. E eu falava, não, essa palavra não. Aí mudava. É mesmo? Aí treinava, sei lá quantas vezes. Aí testava, né? Aí eu via ali que algo soou diferente do que eu gostaria. E eu ia e mudava. Então, eu fiz isso, né? Não sei quantas vezes. Até o momento que eu resolvi passar isso. E o passar, se eu não me engano, Thaís, porque aí eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, eu acho que foi quando eu estava no time do Jerônimo Temel. E lá, as pessoas que vinham, através, né, do Jerônimo, vinham, faziam uma sessão com a gente, eu ia e fechava em processo. E aí isso começou a chamar a atenção do time, na época, né? Começou a chamar a atenção do time, e aí fiquei conhecida como Carla Fechadora Gama, né? Me deram esse apelido, o coordenador me deu esse apelido. E eu falei, cara, eu faço isso, mas eu não tenho isso assim como um método, por exemplo, né? Então, como é que eu vou passar para eles o que eu faço? Eu transformei num método. E aí, desse método, eu passei para eles, eles começaram a fazer, eles começaram a fechar mais. Olha só. E aí, quando eu dava as mentorias, então, eu fazia a mesma coisa. Né? E aí, eu ouvi os relatos. Olha só que interessante. Tem uma coisa que você fala muito, que eu levei pra vida, que é o faça a engenharia reversa. A engenharia reversa. Faça a engenharia reversa. E eu acho que é muito isso, assim, o quanto que isso é muito do teu perfil, de olhar pra... O que eu fiz? E aí, escrever. Eu tenho essa dificuldade, aprendi isso super com você. Claro que eu jamais vou conseguir ser uma Carla Gama, porque a gente tem perfis diferentes. Claro, isso é algo que é uma habilidade sua, nata, e eu fui aprendida. Pra mim, ainda é
uma dificuldade e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, até porque eu tenho outras habilidades e tá tudo bem. Mas isso é uma coisa que eu levei pra vida. Hoje, tudo eu penso, eu olho um post no Instagram que me prendeu, por exemplo, faça engenharia reversa. Perfeito. E aí sempre vem a tua fala na minha cabeça, assim, faça engenharia reversa. Por que você chegou até o final desse post? O que tem nesse post diferente? Por que esse outro você passou e nem quis ver? Porque, e acho legal a gente trazer isso para as pessoas, assim, que são coisas que a gente aprende com um mentor e que a gente leva essas pílulas para a vida. E hoje eu ensino isso para os meus mentorados. Então, são particularidades. É o que vai mudar a mentoria da Carla, da mentoria da Joana, da Maria e tudo mais. Então, acho que é uma particularidade sua que eu levo para a minha vida do Faça Engenharia Reversa. E acho muito legal. Outro dia, a gente estava até conversando com o time ali, e aí você falou, a gente deu uma ideia, e ela falou, cara, eu preciso parar para fazer engenharia reversa disso. Como é que eu fiz isso? Sim, muito legal, né? Porque justamente, né, quando eu comecei ali a botar a minha marca, porque eu vendia no digital, aliás, eu tô no digital já há bastante tempo, mas isso eu fazia para dentro da empresa. Eu implementei todo o e-commerce da empresa, toda a rede social, 2009, quando o Facebook, quando nós brasileiros migramos do Orkut pro Facebook. Eita, entregando a idade aí, Brasil! Mas foi, né? Então eu implementei o Business Page, que nem é mais Business Page, mas na época era, no Facebook, não tinha Instagram. Então, isso eu já fazia. E quando eu tive a minha empresa de papelaria de casamento, eu montei o e-commerce, né? Toda a estratégia no digital também. E aí eu esqueci o que eu ia falar. Isso é Carla Gama. Eu tava esperando este momento acontecer, Brasil. Entendeu? E assim, vocês não estão, mas nós estamos super acostumados. E como eu sou comunicadora, eu não faço ideia de onde ela estava. Sensacional! Tinha que vir, né, esse momento. Tinha que chegar esse momento. Aonde que eu estava mesmo? Eu estava mesmo... Vamos mudar de pergunta, Carla. Não, eu lembrei. Então, eu sou velha nessa... Era isso que eu queria falar, né, da minha trajetória dentro do digital. Então, quando eu comecei lá atrás a colocar minha marca como mentora, né, como coach, depois mentora, não tinha assim, milhares de cursos de copy, ninguém sabia o que era copy, copywriting, né? Não tinha isso tudo, nem curso de Instagram. Na época a gente comprou um curso gringo. O Instagram era mais de fotinho, né? Era mais de foto. Então, eu lembro bem que eu e Gabriel, a gente comprou um curso dos gringos, entendeu? Para você saber como vender no Instagram, porque não tinha aqui. Então, o copy, só existia um livro de copy, que é o Great Leads. Olha o nome. Que o Great Leads, que não tinha em versão física mais, só tinha uma versão digital. E um amigo meu me entregou essa versão digital dele. E eu comecei a ler esse livro. E foi ali que eu aprendi mais sobre copy. E aí, sim, aí eu começava a olhar as coisas, né, dos anúncios e abordagens de vendas, páginas de vendas, e fazer a engenharia reversa com aquilo que eu tinha aprendido também. E criar, então, os scripts, e criar as copies e tudo isso que faz parte de venda. E é uma parte que eu sou, assim, apaixonada. Cara, venda é muito... posicionamento é venda, copy é venda, conversar é venda, né? Tudo é venda. A gente acorda vendendo e nem tá sabendo. Exatamente, a gente acorda vendendo. Só que eu não gostava de vender. Por mais que eu vendesse desde criança, eu vendia produto. Tá. Então, vender produto é muito diferente de você vender o seu serviço. Sem dúvida. Então, quando eu me vi nesse lugar de ter que, eu como marca, me posicionar, que antes era a Carla atrás da Love Art, que era a minha empresa de papelaria de casamento, era a Carla atrás da empresa, das empresas que eu trabalhava, era a Carla atrás de um produto. Agora, Carla Gama. Agora, Carla Gama, tendo que se apresentar, né, dar a sua cara a tapa. Vender isso é muito mais desafiador. E são outros formatos de venda até para isso. Sem dúvida. E aí foi justamente, né, que eu fui entendendo, então, como que era esse universo das vendas. Só que, na realidade, a gente vende todos os dias, né? A verdade é essa. Sim. E eu quebrei muita cabeça, justamente por ter começado nesse lugar, onde tinham poucos cursos na época, né? Eu tinha que ir testando. E errei muito. E eu não gostava de vender.
Então, eu criei um método, que é o de vendas empáticas, que é vendas para quem não gosta de vender. Olha só, se é o seu caso aí, que tá vendo a gente aqui. Se você não gosta de vender e quer vender, Carla Gama tá aqui, gente. É justo, porque, cara, é muito desafiador. Todo mundo que vai começar a vender o seu trabalho... Todos os mentorados, eu nunca tive um relato de um mentorado que chegasse e falasse assim, cara, eu adoro vender. Vender é incrível. Vender é incrível. Hoje eu falo isso, depois de 3 anos eu falo, gente, vender é vida, como assim? Exato. Mas quando você chega, quando você começa a divulgar o seu trabalho, é natural que você não goste de vender. Sim. É muito... Acho que a gente tem muito aquele estereótipo do vendedor chato. Exato. As crenças em relação à venda, a gente carrega muito isso. E a profissão vendedor é muito estereotipada também. Ai, não deu nada na vida, foi ser vendedor. Não deu pra nada, coitado, foi ser vendedor. Então, a gente tem essa coisa muito arraigada na sociedade. E aí, e pior, a gente, ao invés de vender um produto, a gente quer vender um conhecimento, que é uma coisa intangível. Então, Exato. é praticamente impossível caso você não tenha um direcionamento de alguém. Exatamente. Pra mim, naquele momento, foi muito tentativa e erro. Cara, eu cheguei a fazer uma ação e uma abordagem com um amigo das antigas, da faculdade, e que ele me deu um chulape na cara, assim, praticamente, entendeu? E aí comecei a olhar, ser empática, né, nesse momento. Eu me botei no lugar dele. Legal. Falei, cara, se eu tivesse recebido algo, né, dessa forma como eu fiz, será que eu ia achar bom? Aí eu falei, cara, eu não ia achar bom, entendeu? Pois é. E aí, porque a gente sabe o que a gente tá vendendo, mas o outro não sabe o que ele tá comprando. Não é verdade? A gente sabe que a gente fez um negócio incrível, que a gente quer passar pro outro, e que a gente sabe que a gente vai mudar a vida dele e tudo mais, mas ele não tem dimensão do que ele tá comprando. Então, se a gente não souber envelopar isso muito bem, cara, esqueça tudo. A gente não dá, não vai. Pois é. E aí eu levei um fora dele naquele momento, foi quando... Eu entendi que sempre quando eu fosse fazer uma abordagem de venda, eu tinha que me colocar no lugar do ouvinte, né, de quem eu estava chegando. E aí foi então que surgiu Vendas Empáticas, porque aí nesse caminhar, eu comecei a fazer os meus scripts de venda com esse olhar de, né, cara, será que isso aqui vai soar bem? Será que ele vai curtir? Como é que vai ser? Que legal. Né? E aí surgiu esse método. E falar em método... Vamos falar sobre método. Vamos! Vamos falar fala um pouquinho pra galera como funciona, en passant, obviamente, né? A sua mentoria, assim. Então, se a galera quer entrar na mentoria da Carla para ser um mentor, quais são os pilares, o que rola, como é que você estruturou tudo isso? Show! Primeiro, a criação do método. Acho que foi por isso que veio, né, também. Primeiro, a criação do método. Você tem que ter um método para você atender. Né? Então, tudo começa daí. A gente cria quais são os pilares do seu método para que fique fácil para você falar sobre ele, atrair as pessoas, os clientes qualificados que você quer atender. Depois disso, a gente já começa com vendas. Então, dentro, por exemplo, da mentoria de ouro, você tem um cronograma ali, um calendário, do jeito que eu gosto de botar, né? Tudo detalhado ali, um cronograma que você vai montar a sua mentoria, criar a sua mentoria e começar a vender em 1 mês. Nossa, que legal. Aí, já para a parte de vendas. Porque nessa parte de vendas, o atendimento vai fazer você olhar o seu método, aperfeiçoar o seu método. Perfeito. Entender mais sobre o seu cliente, para se posicionar melhor. E aí, então, a gente vai para a parte do posicionamento. Que aí sim você vai estar apto já e feliz de você ter captado os primeiros clientes, já com energia para isso, para você ir para a parte do posicionamento e você aperfeiçoar o seu posicionamento, ou começar o seu posicionamento, tá? Apesar que eu falo sempre que qualquer abordagem de venda você já está se posicionando. Exatamente. Tá? Então, ali na sua abordagem da primeira venda, você já vai estar se posicionando. E aí tem outras estratégias de vendas, que aí você vai
botando dentro do seu funil de vendas essas estratégias para que fique rodando sempre o seu negócio, com recorrência de clientes. Entendi. E se a galera quiser entrar hoje na mentoria de ouro, pode? Como que funciona? Pode. Pode. Como que funciona? Eu achei incrível, quero envelopar meu conhecimento e vender isso daí. Como é que ele faz? Faz uma aplicação. Boa. Entra no meu Instagram, carlagama.oficial. E lá tem uma aplicação. Você faz essa aplicação, meu time vai entrar em contato com você, entender o seu momento, tudo bonitinho, para você entrar na mentoria e você já começar a criar e vender em um mês. Uau, já pensou aí? Show de bola. Agora me conta uma coisa. Se você pudesse dar um conselho de ouro, como uma mentoria de ouro, para essa galera que está querendo vender conhecimento, na indústria do conhecimento. O que vem na sua cabeça, assim, como mentora de mentores? Qual o principal conselho que você daria para essa galera? Tá. Eu acho que foi o que a gente falou aqui no início, que é você não desperdiçar tudo que você tem de experiência. Na realidade, é você pegar a tua trajetória, olhar para a sua trajetória, para você trazer para quem precisa. Perfeito. Porque ser mentor é isso, né, Thaís? Ser mentor é você passar para o outro aquilo que deu certo ali para você. Encurtar o tempo. Isso é que é ser mentor. Então, é você olhar para a sua trajetória real, escrever, sabe? Eu gosto de pegar um caderninho mesmo, escrever. Porque a gente vai lembrar... Aí você vai lembrar de coisas que você nem... É verdade. Você não estava nem passando pela tua cabeça, sabe? Você vai olhar para toda a sua trajetória, vai recordar N fatores que podem ser muito importantes para você transformar, colocar no seu método e transformar a vida de outras pessoas. Exato. E é bem legal porque a gente pode usar essa mesma história pra gente comunicar no Instagram, porque as pessoas se conectam com pessoas, igual você falou. Então, a gente se comunica no Instagram, a gente pode transformar numa palestra, a gente pode trazer para um YouTube, para um podcast, para um monte de coisa. Pro seu método. Pro seu método. E é o que vai te trazer autenticidade, né, e singularidade. Então, gente, eu acho que é uma baita dica mesmo. Começar pela sua história. Escrever na sua história. É isso. Muito bom. E me conta aqui agora, como que a galera acha Carla Gama nas redes sociais? Cara, minha rede social principal é o Instagram, carlagama.oficial. Vai lá, vai me achar, vai me acompanhar e pode aplicar, né? Com certeza, se você quer se tornar um mentor ou começar no digital, como eu falei aqui, que a trajetória melhor para você começar é você se tornando ali um mentor e aplica para a mentoria de ouro. E o podcast, gente? E o podcast, claro. Também tem o meu podcast, sim, Thaís. Tem um podcast que é o Insólito Podcast. Tá no YouTube, Carla Gama também. Você vai me achar lá, Carla Gama. É um Insólito Podcast. Também eu converso com vários empreendedores. Cara, empreendedores extraordinários trazendo a sua história. A ideia do podcast também é essa, né? Falar do percurso que ele caminhou até chegar ali, porque a nossa história é única, é rara, a sua história é única e rara, e você precisa valorizar isso. Perfeito. Senhoras e senhores, com vocês, Carla Gama! Obrigada! Muito obrigada! Thaís, obrigada!